Os recursos para a Copa do Mundo, principalmente para os estados, eles foram fruto de relações públicas e privadas no Brasil. Os governos dos estados, principalmente o governo federal, através do BNDES, conseguiram intermediar verbas, o governo federal conseguiu intermediar verbas para emprestar a particulares para construir estádios nas 12 sedes da Copa do Mundo. Esses estádios são para ser explorados economicamente por 25 anos, que é o período que essas empresas elas pagarão esse empréstimo ao BNDES. Isso, em tese, na prática não tem se dado assim em vários casos. Na prática, aqueles que ficaram administrando os estádios não têm pago, têm deixado a administração dessas arenas, como foi no caso do Maracanã. O Maracanã é o maior exemplo, onde existe uma grande crise, porque os segmentos que estavam construídos, que estavam explorando o estádio, não conseguiram corresponder. E com a crise da Odebrecht, já que a Odebrecht era a líder desse consórcio lá no Maracanã, terminou que o Maracanã passou um tempo sem nem ter jogos, sem ter nenhuma atividade. E agora que está se recuperando porque existe outro consórcio. Mas é lógico que tem muitas questões nebulosas nisso tudo. Se realmente essas empresas estão pagando os empréstimos ao BNDES, se realmente houve o valor que foi estimado, foi o valor gasto, se não for superestimação, se foi superestimado os valores das obras. Então tem uma série de questões que não estão bem respondidas e que são um pouco tenebrosas. E o que isso dá um grande problema, porque a ideia da Copa do Mundo no Brasil era, além de mostrar o Brasil para fora, era também desenvolver o nosso país. E, infelizmente, algumas arenas que foram construídas em alguns estados têm se tornado verdadeiros elefantes brancos, como em Manaus, uma arena Amazonas que tem sido pouco usada em termos de futebol. O valor estimado para os gastos na Copa foi de 25 bilhões de reais. Alguns dizem que não se chegou a isso, outros dizem que foi chegado a isso, mas na verdade o orçamento era este, com a construção das 12 arenas e com a estrutura da Copa, com a estrutura de viagem e de locomoção de grupos e trabalho e contratação de pessoal para a Copa, etc. O que aconteceu é que não houve uma prestação de contas muito clara depois da Copa. Então, o Comitê Executivo da Copa do Mundo no Brasil se aproveitou um pouco da crise econômica e política que aconteceu no Brasil, principalmente em 2015, e esse comitê não conseguiu prestar contas, não conseguiu colocar de forma muito clara quanto foram essas despesas. Então, a gente tem essa estimativa de 25 bilhões, mas não sabe se chegou a isso, porque alguns dizem que os estádios, o gasto com os estados foi de 14 bilhões, não tenho esse dado muito corretamente, mas as notícias que foram publicadas, principalmente na Folha de São Paulo, logo depois da Copa, quando foi um demonstrativo, diz que foi esse gasto, e diz que a entrada estimada com turistas, com estrangeiros viajando, essas entradas não foram compatíveis com a expectativa. Então o que se adquiriu, o que se recolheu naquela época não seria compatível com as despesas. Eu não tenho esses dados muito concretamente. Agora, de qualquer modo, o legado da Copa é uma coisa que foi bem colocada, mas depois se perdeu muito no decorrer desses outros anos aqui no Brasil. Em termos de futebol, a Copa do Mundo foi muito prejudicial ao futebol brasileiro, porque nós tivemos uma participação muito bizonha. Aquele 7-1 foi algo que resvalou ridículo pelo futebol, na nossa incapacidade dentro do nosso próprio país de enfrentar uma seleção da Alemanha que não tinha esse futebol todo. Tanto é que ela só venceu a Argentina na final por 1-0, ela empatou com, se não me engano, foi Gana na primeira fase, ela venceu
venceu a França só por 1-0, teve muita dificuldade de vencer, eu acho que foi a Suécia, não me lembro, não, foi num time da África, um time do sul ali do sul da África, então, ou do norte da África, ao contrário, então a Argélia. Então não o time da Alemanha não era um time imbatível, o time da Alemanha só venceu bem Portugal e Brasil, porque jogaram errado com a Alemanha, não marcaram, deram muito espaço e o Brasil tem uma participação bizonha. Então, em termos de legado, o futebol deixou muito pouco. Nós, depois que o Brasil perdeu a Copa, o Brasil a direção da CBF chamou o Dunga provocou crise, nós perdemos duas Copas Sul-Americanas logo na Copa América, aliás, logo nas quartas de final, nós fomos desclassificados. Então, em termos de futebol, nós não podemos dizer que houve um grande legado, nem de estrutura, porque havia uma ideia de que a CBF, com o recurso que recebeu, ia montar uma grande estrutura de futebol de base, ia financiar uma estrutura de escolinhas em vários estados do Brasil, e nada disso foi feito. Eu posso dizer que, em termos de legado de futebol, muito pouco a Copa de 2014 deixou para a gente. Pode começar, viu? Em termos de legados para o país, podemos fazer alguns pontos. Primeiro, os estádios, as arenas. Nós temos arenas muito boas hoje, algumas funcionando muito bem, como a do Internacional no Rio Grande do Sul, como a do Atlético Paraná no Paraná, o estado do Corinthians, a Arena Corinthians, o Maracanã tem esses problemas, mas se for bem administrado, só o Flamengo já consegue encher o Maracanã e manter o Maracanã. E temos o Mineirão, a questão do Ceará, o Castelão, o Salvador, a Fonte Nova, tem algumas arenas que têm um grande papel no futebol brasileiro hoje. Outras estão subutilizadas, a Arena de Natal, a Arena das Dunas, a de Cuiabá, a do Amazonas, etc. São arenas subutilizadas, até a de Pernambuco, quando o futebol de Pernambuco é um futebol forte, mas o Santa Cruz e o Sport tem bons estádios, e o Náutico entrou numa aventura que estamos chamando de aventura hoje, para administrar a Arena Pernambuco, e está numa crise profunda, o Náutico sem condição, porque é muito caro e é muito fora do eixo central do Recife, e a torcida não tem comparecido como devia na Arena Pernambuco. Então, em termos de estádio, alguns estádios são um sucesso total. Onde tem futebol mais avançado, mais desenvolvido, as arenas são muito bem utilizadas. Em termos de mobilidade urbana, nós temos algumas obras importantes em algumas cidades. O metrô foi ampliado em Recife, foi criado um metrô em Salvador, foi criado novas vias em Salvador. Em Recife, algumas vias, não muitas. No Rio, teve boas obras no Rio, apesar de que o Rio está numa crise muito grande. São Paulo, na questão de mobilidade, não se sentiu tanto, a não ser a extensão do metrô até a Arena São Paulo. No Rio Grande do Sul, algumas obras em Porto Alegre, na Arena São Paulo, na Arena Corinthians, algumas obras em Porto Alegre. Então a gente pode dizer que algumas obras foram realizadas, outras ficaram no meio do caminho. Por exemplo, em Recife, havia um projeto de um sistema de ônibus rápido, que vinha de Paulista até Recife, porque é exatamente Paulista onde fica a Arena Pernambuco, mas esse projeto está parado, não foi concluído. Com a saída do governo Dilma e com a entrada do Temer, esse projeto parou. E existem outros projetos no Rio, e da cidade de Natal havia um projeto de uma circular na capital, exatamente para a questão da Copa, e coisas que não foram concluídas. Então, nós podemos dizer que, em termos de legado entre futebol e estrutura de mobilidade, nós podemos dizer que 50% a 60% do que foi prometido foi feito. Agora, muita coisa ficou por fazer. A construção da Arena Corinthians, ela já foi um problema sério, um problema político, porque o projeto inicial era um projeto de reformar o Morumbi já tinha estrutura,
o orçamento da reforma do Morumbi ia ficar comparado com o orçamento da reforma do Mineirão, que o Mineirão sofreu uma reforma grande, o Morumbi também sofreria, que seria exatamente na casa dos 500 a 700 milhões de reais na época. E de última hora, por uma intervenção política, que foi uma intervenção errada, o governo federal preferiu construir um estádio para o Corinthians. E o Corinthians ainda está pagando por isso, foi um financiamento muito alto, uma parte da obra, que a obra era estimada no primeiro momento em 1 bilhão e 200 milhões e chegou a quase 12 bilhões. E uma parte desse dinheiro hoje quem está devendo é o Corinthians. O Corinthians disse que não tem condição de ainda montar o time que espera, ter o investimento em futebol que espera, porque paga ainda a arena. Então, essa questão da arena, do gasto com a Arena Corinthians foi muito alta, e além de ser muito alto, foi uma opção errada, porque você já tinha um estádio como o Morumbi, que podia ter sido reformado e terminou que por interferência política não foi. O futebol e a política no Brasil sempre andaram com alguns encontros e outros desencontros. Neste momento, nós não podemos atribuir ao futebol uma questão relativa de ter um peso grande nessa crise política que o Brasil vive hoje. O futebol reflete mais essas disputas nas questões das torcidas que participam, que às vezes uma ou outra faz uma demonstração de apoio a um lado ou outro, mas de modo geral nós não podemos atribuir ao futebol um papel muito importante dessa crise econômica. Inclusive o brasileiro está muito maduro nos últimos tempos, o brasileiro não tem usado muito o futebol para definir suas questões políticas. Podemos dizer que em algumas eleições o Brasil foi campeão, e nem como em 98 Fernando Henrique ganhou, em 2002 o Brasil foi campeão e o Lula ganhou. Então não há uma definição muito clara de uma instrumentalização da questão do futebol na política. É lógico que o futebol é um palco importante, é lógico que muitos setores se aproveitam de futebol para tentar passar suas posições, etc. Mas isso não quer dizer que nesse momento político o futebol teve um peso tão importante de definir questões da polarização política. Só que o futebol, como sempre, ele é marcado por vários processos de corrupção, por processos de escândalo, porque é reflexo da sociedade brasileira, e o futebol é um local onde isso está muito presente sempre. Mas das seleções que eu vi jogar, a primeira seleção que eu vi jogar foi a de 70. 70 foi um grande time, e ainda menino, e me impressionou muito, com muitos jogadores bons, craques, jogando no mesmo time, e que nós conseguimos o tricampeonato. Além de Pelé, tinha Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão, Clodoaldo. Então nós tínhamos um conjunto grande de jogadores que definiam partida. Impressionante, tanto coletivamente como individualmente o time jogou muito bem. Depois disso, o time que eu gostei muito também foi o time de 82. O time de 82 foi um time que jogou muito bem e não foi campeão, né? Aquele time que joga bonito e perde. O sistema da Copa era diferente, o Brasil tinha mais pontos que a Itália, podia jogar por empate nas quartas de final, e terminou perdendo para a Itália 3-2 num dia de grande desastre. Eu acho que essas duas equipes, das que eu conheci, foram as melhores. Diz que a equipe de 58 e 62, como a de 50 também, foram grandes equipes, mas eu não vi jogar, só ouvi falar. Nós tivemos outro grupo que era um grupo muito forte, que decepcionou, foi o grupo de 86, porque você tinha ali Ronaldinho, Ronaldo Gaúcho, tinha o Adriano, Zé Roberto, Robinho e outros que eram grandes jogadores, Roberto Carlos, que decepcionaram nas quartas finais com a França. Foi a França que jogou naquele ano, nós perdemos 1-0. Então, eu acho que essas seleções foram as que mais me chamaram a atenção. Não tenho assim uma posição muito clara com a atual. Eu acho que a atual ainda precisa provar muita coisa. Está muito aqui, nós não temos um grande craque definidor nesse momento.
Então nós estamos dependendo de um conjunto que eu não sei se esse conjunto vai responder muito bem na Copa deste ano.